Salmo 1, a palavra diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meus queridos, esse salmo de número 1, que nós queremos denominar aqui como o caminho da bênção, ele traz algumas lições preciosas para a nossa vida. E nós queremos dividir este salmo em pelo menos 2 partes. Um fator que chama muito a nossa atenção é que luz e trevas, 2 caminhos, o estreito e o largo, bênção e maldição, o certo e o errado, o cético e o piedoso. Estes pontos antagônicos, eles sempre estiveram muito bem presentes nas Escrituras. O salmo de número 1 aqui, que é o salmo em questão, ele é um salmo que a teologia denomina como escatológico, porque fala a respeito das últimas coisas, fala a respeito de destino final. Sim, meus queridos, é interessante que quando nós atentamos para a poesia hebraica, nós vemos o termo abençoado aqui com 2 conotações. Primeiro, uma definição sobre a manifestação da misericórdia de Deus manifestada na vida do indivíduo, mas também por aquilo que é feito. E neste contexto aqui nos permite analisar assim: sim, alguém é abençoado justamente porque atenta para uma ordenança da parte de Deus. Sim, meus queridos, a palavra usada aqui para feliz, que você pode traduzir também como abençoado. Aliás, eu gosto mais dessa tradução, né? Quando o salmista diz aí, bem-aventurado, você pode traduzir essa palavra também como abençoado. E eu gosto muito deste termo. Sim, neste contexto aqui, o indivíduo ele pode ser abençoado ou não, dependendo da postura que ele assume diante de Deus. O Salmo 1, portanto, propõe uma vida santa e produtiva e acena, por sua vez, também para o julgamento final, quando se verá que de fato valeu a pena ser fiel, a despeito de todos os problemas vivenciados ao longo da vida. Aliás, é um equívoco muito grande aquele ensinamento teológico que diz que uma vez que você coloca o seu coração na palavra, logo você está isento de todo e qualquer tipo de problema. Isso não é bíblico, pelo contrário. O salmista aqui se vale de um paralelismo e de uma forma muito interessante nessa poesia hebraica, onde o salmista fala de diferentes formas, mas com o mesmo significado, e isso é bastante interessante. Ele diz assim, não anda no conselho dos ímpios, nem no caminho dos pecadores se detém, nem na roda dos escarnecedores habita. São formas diferentes de falar a mesma coisa, de modo que, pegando aí esse paralelismo, nós vemos as palavras ímpios, pecadores e escarnecedores como tendo a mesma conotação. Daí o termo ímpio descreve
é uma oposição àquilo que é justo, ou seja, é o injusto. O pecador descreve a ideia de errar o alvo. Sim, quando nós pegamos lá o termo hebraico para pecado, ratá, a tradução bem literal é assim: errar o alvo. Sim, todas as vezes que o indivíduo peca contra Deus, ele erra o alvo. Ou seja, ele deixa de observar aquilo que é ordenado por Deus. E o escarnecedor é aquele que não leva em conta o sagrado. E, portanto, é aquele indivíduo que profana o que é santo. Essa é a ideia de escarnecedor. Portanto, meus queridos, a força do paralelismo aqui nos leva a entender que o salmista está fazendo uso de termos sinônimos, ou seja, que tem o mesmo significado, porém falando de uma forma diferente ou utilizando palavras diferentes. Pois bem, quando nós chegamos no verso de número 2, vamos ler aí o Salmo, verso 2, Salmo 1, diz assim, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando chegamos no verso de número 2, observamos que a lei é colocada em contraposição aos ímpios, aos pecadores e aos escarnecedores. Os indivíduos que estão nesta categoria, eles não sentem prazer na lei do Senhor. Eles não sentem prazer na palavra de Deus, portanto. E aí, meus queridos, conhecendo este contraste que o Salmo faz, podemos deduzir que o paralelismo triplo aqui representa um pensamento que bem poderia ser traduzido como transgressor. Sim, estes três termos, ímpios, pecadores, escarnecedores, todos eles podem ser resumidos em uma única palavra, a saber, transgressor, representando no Salmo aqui, conforme já disse, por ímpio, pecador e, por sua vez, também escarnecedor. Se prestarmos atenção aos verbos dentro deste paralelismo, poderemos observar que todos eles se referem à vivência do homem no seu cotidiano, a saber, andar no conselho, se deter no caminho e, por sua vez, também habitar na morada. Observem como esses termos, eles têm uma relação direta com a vivência do indivíduo. Se estão dentro de um paralelismo, representam, portanto, um só pensamento. E isso é bem interessante. Aí o salmista diz: abençoado o homem que não convive com os transgressores. Seria uma tradução muito provável aqui dentro daquilo que nós estamos observando. Sim, abençoado é aquele que não estabelece um nível de comunhão com quem despreza a lei do Senhor. Andar no conselho aqui é uma metáfora, até porque conselho não é caminho para se andar sobre ele. É uma forma de dizer, ouvir conselhos e tomar decisões na vida de acordo com eles. Aí eu pergunto para os amados irmãos, como alguém que afirma ter o seu prazer na lei do Senhor pode seguir o curso da sua vida tendo como parâmetro orientações de indivíduos que desprezam esta lei, que desprezam as instruções da parte do Senhor? De acordo com a argumentação do salmista, isso é simplesmente ilógico. Isso é simplesmente ilógico. Não sem razão, meus amados irmãos, não sem razão. Quando o Senhor Jesus Cristo, por exemplo, faz referência à igreja, ele diz:
vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Qual é, afinal de contas, a utilidade do sal se ele perde o sabor? Diz Jesus, não serve para mais nada. Qual é a utilidade de se pegar uma lâmpada e colocar embaixo da cama? Pergunta o Senhor Jesus, ele diz pelo contrário. Pega-se essa lâmpada e coloca lá em cima, para que clareie toda a casa. Aí ele, por esse motivo, ele diz que o povo de Deus é aquele povo que deve exercer a influência. Sim, meus queridos, a essa altura, claro, nós já podemos aplicar dizendo o seguinte, que não é proibido você, por exemplo, estar próximo de pessoas que não têm o temor de Deus, que não creem na palavra, não há problema nenhum nisso. Mas, na medida em que você começa a incorporar algumas práticas, alguns costumes desses indivíduos que desprezam a palavra, logo, você deixou de ser influenciador e passou a ser influenciado. Mente aí, o que tem? Todo mundo mente, você não é melhor que todo mundo. Faz aqui, todo mundo faz. Faz essa barbeirada aqui, todo mundo faz, você não é melhor que ninguém. E assim você, sabe aquela poesia lá? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Onde você simplesmente vai habituando-se com essa ideia e de repente, o que define as tuas práticas, os teus valores, já não são mais as instruções do Senhor, mas aquilo que está no teu entorno. Você precisa tomar muito cuidado com isso, porque na medida em que determinadas práticas começam a fazer parte da sua vida, você passa a ser meramente um crente nominal, porque a palavra simplesmente começa a ficar para trás na sua vida. E você até sustenta a ideia de ser servo ou serva de Deus, mas a tua prática acaba negando tudo aquilo que você professa crer. Sim, meus queridos, é preciso tomar muito cuidado com essas questões. Sim, a palavra caminho na linha aqui, nem no caminho dos pecadores se detém, é usada também no sentido figurativo e que significa, por sua vez, costumes, modos e tradições. Costumes, modos e tradições. Aqui eu quero chamar a sua atenção para a seguinte ideia. O que é que tem? Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse foi o argumento usado por Satanás lá no Éden. Quando ele chegou para Eva e disse, o que é que tem? Não, mas Deus disse, não é bem assim não. O que é que tem? E de repente alguém chega para você e fala assim, o que que tem? Não cobre tanto assim de si mesmo. Não seja tão rigoroso. Creiam, amados. Isso é argumento de Satanás para te fazer resvalar os pés. E como disse o teólogo Martinho Lutero, o diabo é aquele que se vale da graxa mais escorregadia para te fazer resvalar os pés. Portanto, tome muito cuidado. Ó tempora, ó mores, que tempos, que costumes, dias difíceis, de desprezo à palavra, de inversão de valores. Existe aí agora até uma inverdade. O que é inverdade? Jesus chama isso simplesmente de tendência diabólica, quando ele diz que a mentira procede do diabo. Portanto, para a crente, não existe esse negócio de inverdade. Ou você é verdadeiro e reafirma o seu compromisso com Deus, ou não. Portanto, você precisa tomar muito cuidado com aquilo que a cultura tenta impor à tua vida. É muito triste, mas vemos em nossos dias que a cultura tem falado mais forte ao coração dos crentes do que os púlpitos,
do que a pregação, do que a palavra de Deus. Eu já desci do púlpito depois de pregação, de alguém vir ao meu encontro e questionar aquilo que acabou de ser ensinado. Sabe por quê? Porque esse alguém estava no coração com aquilo que a cultura ensinou. Mas a palavra de Deus, ela é confrontadora. A palavra de Deus se encarrega de nos tirar da região de conforto e olhar para os nossos olhos e dizer assim: você está errado. Você precisa mudar de postura. Podemos, sim, andar de acordo com os ditames do mundo, tomar a forma do mundo, lembrando que o apóstolo Paulo diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente, a fim de que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. E as tradições? Temos que tomar cuidado. A tradição não é ruim, de forma alguma. A tradição é coisa boa. E, aliás, somos exortados pela palavra a não remover os ensinos dos antigos. A tradição é uma coisa boa, mas existem determinadas práticas e culturas que são perpetuadas, que devem ser extirpadas da nossa vida, para que fique evidente de que de fato somos comprometidos com a palavra de Deus. Pois bem, queridos, nos voltando aqui ainda para o Salmo, na última linha o salmista faz aqui um jogo de palavras. Quando ele fala a respeito de morada, é a palavra aqui habitar, que também significa armar tenda, se estabelecer, assentar definitivamente. E aqui tem um aspecto muito interessante. João Calvino disse que você não pode impedir que um passarinho sobrevoe a sua cabeça, mas você pode impedi-lo de pousar e fazer ninho. Sim ou não? Alguns ensinamentos, algumas palavras, até mesmo músicas imorais podem vir ao seu ouvido, mas você pode impedir que essas coisas ganhem morada em seu coração. Sim ou não? Você diz: está repreendido em nome de Jesus. Isso não faz parte de alguém que é comprometido com Deus. Isso não deve fazer, portanto, parte da minha vida. Interessante que, continuando aqui, na última linha, o salmista, ele utiliza, assim, essa ideia de estabelecer. E é por isso que você precisa ter em mente a ideia de voltemos ao Evangelho. Não foi isso que os reformadores fizeram? Em um dado momento eles entenderam que a igreja estava perdida e eles exclamaram: voltemos ao Evangelho, voltemos à palavra de Deus. Porque o tempo vai passando, a cultura vai impondo uma grande pressão sobre a nossa alma, não é assim? E aí, de uma forma muito sutil, nós vamos deixando a palavra de Deus de lado. Quer ver uma coisa muito perversa e que te induz ao mal? Algumas novelas e filmes, não é assim? De repente você começa a torcer pelo errado. Você já fez isso? De repente está alguém lá com uma inclinação perversa e você começa a torcer em favor do errado. De repente tem lá uma mulher que é casada, que tem sua família estruturada e que começa a interessar-se por um terceiro e de repente você é induzido a começar a torcer para que isso dê certo. Nos meus tempos de noveleiro era assim. Não mais assisto faz tempo.
Eu preciso tomar muito cuidado, O verso 2, então, entra como um contraponto do primeiro. É a primeira razão positiva, porque o homem é abençoado. Ele é abençoado, observe, o indivíduo, porque o termo homem aqui é um termo genérico que abrange o gênero humano, portanto, masculino e feminino, tá? E aí o que acontece afinal de contas? O salmista diz aqui que bem-aventurado é aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, mas pelo contrário, coloca o seu coração na lei do Senhor. E nesta lei medita de dia e de noite. Meus queridos, se prestarmos atenção aos verbos dentro do paralelismo, podemos observar que todos eles se referem à vivência do indivíduo, à vivência do homem. Andar no conselho, se deter no caminho, habitar na morada. Tudo isso refere-se ao cotidiano. Daí nós podemos dizer que o verso 2, então, entra, conforme já disse, como contraponto do verso 1. Ao contrário, diz o salmista, ao invés de transgredir, ter prazer na lei do Senhor. Este é o desafio. Ao invés de simplesmente desprezar a lei do Senhor, observá-la. Pois não é somente a lei aqui, mas é a lei do Senhor. E aí o salmista diz que aquele que quer ser abençoado precisa ter prazer nesta lei. Sabe como alguns salmistas falam? Como amo a tua lei. Já observou isso? Alguns salmistas falam assim: como amo a tua lei. É necessário, porém, lembrar o que significa lei aqui. É derivado do verbo ensinar, instruir, orientar. Lembram o que o apóstolo Paulo fala lá a Timóteo? Toda escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão. O termo se refere, portanto, à instrução dada por Deus ao homem no que diz respeito a qualquer área da vida. E aí, eu preciso relembrar para os amados que a palavra de Deus não é um livro de super-heróis, mas ela se encarrega em registrar os altos e baixos de homens e mulheres de Deus. Interessante que quando a Bíblia fala a respeito de Abraão como sendo o pai da fé, a Bíblia não se esforça para esconder as suas mazelas, os seus erros, sim, mostra os seus deslizes. E tantos outros personagens, como Sara, por exemplo, que num dado momento riu quando ouviu a promessa de Deus. E quando ela foi confrontada, ela disse: eu não ri não. Aí ela foi novamente confrontada e foi dito para ela: você riu sim. E você precisa reconhecer que você foi incrédula. Mas a despeito da sua incredulidade, as promessas se concretizarão por meio da sua vida. Queridos, podemos aprender ainda no verso 2 alguns ensinamentos que nos levam a algumas conclusões. Diz o texto: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse termo de dia e de noite aqui é bem interessante, porque exprime aquela ideia do processo digestivo do boi. Alguém já disse que o boi não tem a capacidade de mastigar o alimento e engolir de uma só vez. Por isso ele faz um processo de ruminação, ou seja, ele fica ali remoendo, justamente para que o seu aparelho digestivo tenha as condições de processar aquele alimento. A ideia é você chegar na lei do Senhor, e daí você lê e você começa a se perguntar: mas o que essa palavra está ensinando para a minha vida? De que forma que essa palavra se aplica no meu cotidiano? De que forma essa palavra direciona
as minhas ações. E aí você consegue entender este ensinamento, aplica a sua vida e é desta forma que você é de fato abençoado. Sim, meus queridos, exprime algo constante. Você deve meditar dioturnamente na lei do Senhor. Você deve se perguntar todos os dias de que forma a palavra de Deus deve pautar as tuas ações. Nós recebemos propostas todos os dias, de todas as formas. E aí, nós precisamos sempre nos perguntar o que é que a palavra de Deus nos ensina sobre as decisões que nós precisamos tomar. Sabe por quê? Porque senão nós corremos o sério risco de simplesmente irmos no embalo da maré e de repente, como membros de igreja, como frequentadores assíduos de igreja, de repente estamos cultivando práticas que são completamente contrárias à palavra de Deus. São os costumes, são as práticas, são as vivências. Por isso, temos que pensar sempre a respeito do valor e do peso que a palavra exerce sobre a nossa vida. O termo antes, conforme nós vimos aqui, significa o contrário, né? Essa é a ideia, ao contrário. Ou seja, aquele que é abençoado, ao contrário de seguir o caminho dos transgressores, tem o seu prazer na lei do Senhor. No final do verso aqui aparece a expressão dia e noite, o que significa uma atitude constante. Aí nós temos aqui duas ideias opostas. Primeiro, abençoado o homem que não convive com os transgressores, e depois, abençoado o homem que vive com a instrução do Senhor. Isso é bem interessante. Pois bem, amados, como nós podemos, afinal de contas, concluir aqui? O pensamento básico. Feliz o homem que não vive com os transgressores. Daí nós vemos, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem no caminho dos pecadores se detém, nem na roda dos escarnecedores habita. Daí nós vemos também que feliz é o homem que vive com a lei do Senhor, que diz, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A questão é, o que preferimos? O que preferimos? A companhia de quem mais nos agrada? Nos alegramos com as instruções e os ensinamentos do Senhor? Ou de repente, mesmo como sendo conhecedores da palavra, de repente, estamos amando a companhia dos transgressores? E aqui tem uma coisa muito séria. Não ache graça quando alguém fizer piadas das Escrituras. Não ache graça quando alguém fizer piadas a respeito de Cristo. Não ache graça quando alguém, desrespeitando a sua presença, fizer piadas imorais, te comparando como todos que ali estão naquele ambiente. Pois, se assim você fizer, você estará dando provas de que você faz parte do meio, de que você faz parte do ambiente. Esse crente é chato. Tudo ele protesta. Melhor assim, tá? Melhor assim. Cristo é o nosso modelo por excelência. E ele diz que ama a instrução dada pelo Pai. Ele diz assim, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. O que tem te alimentado?
Quais são os ambientes por onde você tem circulado? Como as pessoas à tua volta te veem? E aqui eu chamo a atenção novamente da igreja para a instrução de Cristo quando ele diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Certa vez vi uma ilustração, uma dinâmica, em um trabalho da Sociedade Feminina, que eu achei muito interessante, que era a de uma esponja. Alguém já viu essa dinâmica? Tá? Onde pegaram lá uma esponja, né? A irmã pegou uma esponja e a moral da dinâmica era a seguinte: não seja como uma esponja, não absorva tudo aquilo que está ao seu redor. Quando você absorve tudo aquilo que está ao seu redor, você deixa de influenciar e passou a ser influenciado. Logo, a palavra de Deus deixa de ser o fator determinante para a sua vida. E o ser politicamente correto começa a falar mais alto. Aí você diz assim: eu não quero ser o chato da história. Não é assim? E aí você vai, começa a acostumar-se com aquilo. Pergunto: qual crédito darão quando você abrir a boca para pregar o evangelho? Quando você abrir a boca para pregar, alguém dirá assim: você? Logo você? Tenha prazer na lei do Senhor, repreenda o transgressor e faça a diferença no meio onde você está inserido, para que fique evidente que de fato você é alguém abençoado. E que Deus, na sua graça e na sua infinita misericórdia, abençoe a sua vida. Amém?